1 Tessalonicenses. Parte 9. No vídeo anterior, vimos que em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 e 10, Paulo não ensinava apenas por palavras, mas pela própria vida. Seu testemunho era coerente com o evangelho que pregava. Seu labor, sua fadiga e seu procedimento revelavam um modelo de serviço verdadeiro a Cristo. A ênfase estava em uma vida que confirmava a mensagem, sem hipocrisia, sem contradição, mas marcada por conduta santa, humildade, lágrimas e provações. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Se no vídeo anterior vimos que o serviço de Paulo era sustentado por uma vida coerente e por um amor que sofria, agora avançamos para algumas observações importantes que ampliam essa compreensão. Vamos ao conteúdo. Observações. A análise detalhada de 1 Coríntios 13 do verso 1 ao 13, versículo a versículo, se o Senhor assim o permitir, faremos quando do resumo do livro de 1 Coríntios. No entanto, é significativo notar que os símbolos estavam presentes no lançamento dos alicerces do templo. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel, Esdras 3 verso 10. Na dedicação dos muros de Jerusalém. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Neemias 12 verso 27. Agora, evidentemente, em todas as demais passagens relacionadas em 1 e 2 Crônicas, cujo foco essencial estava ligado à introdução da Arca da Aliança em Jerusalém, 1 Crônicas 15 verso 16. O exercício do ministério profético e de louvor, 1 Crônicas 25 do verso 1 ao 7. A introdução da Arca da Aliança no templo e a manifestação da glória do Senhor. 2 Crônicas 5 do verso 2 ao 14. No restabelecimento do culto ao Senhor feito por Ezequias, quando pela primeira vez houve a junção dos sacrifícios de holocausto junto com os cânticos ao Senhor, 2 Crônicas 29 do verso 20 ao 30. Agora, é de fundamental importância se perceber o processo gradativo, no crescimento desta realidade. Inicia na arca adentrando em Jerusalém e se conclui no restabelecimento do culto ao Senhor, onde os holocaustos e os cânticos eram ministrados simultaneamente. Vamos traçar de forma sintética o significado deste processo. 1 Crônicas 15 do verso 1 ao 28, a arca é levada para Jerusalém. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus no meio de seu povo. A arca servia como local de armazenagem para as 2 tábuas dos 10 mandamentos. Lei prescrita no Sinai. Daí vem o nome Arca do Testemunho. Também guardava o vaso de maná, Cristo como alimento para seu povo, e a vara de Arão, figura da vida de ressurreição. Logo, podemos entender a Arca da Aliança como representativa do trono de Deus servindo como um guia para o povo de Israel no deserto. 1 Crônicas 5 do verso 1 ao 7, o exercício do ministério profético e de louvor. Aqui temos o ministério profético sendo exercido por meio dos instrumentos, harpas, alaúdes e símbolos. Fica evidente o caráter figurativo dos instrumentos neste sentido e a necessidade da compreensão disto em vista do significado espiritual desta ministração. Chama a atenção o número de cantores instruídos, mestres que foram separados para este ministério, 288. 288 é igual a 12 vezes 24, que é igual a 2 vezes 144, ver detalhamento no resumo sobre o Templo de Salomão. Simboliza o governo apostólico. Simboliza os turnos sacerdotais. Emã e Asaf já haviam sido mencionados quando da citação dos símbolos no episódio em que a arca era transportada para Jerusalém. Agora temos a inclusão de Jedutum, hebraico, louvor, o que representa uma realidade espiritual bastante significativa. 2 Crônicas 5 do verso 2 ao 14, a Arca da Aliança no templo e a manifestação da glória do Senhor. Isto ocorre no 7º mês, o mês em que temos 3 festas fixas do Senhor, trombetas, expiação e tabernáculos.
os sacrifícios de tão numerosos não se podiam contar. Os varais sobressaíam, a ponto de serem vistos do santo lugar. Isto demonstra a extensão da realidade espiritual da santidade do governo e trono de Deus na consciência de seus servos. Somente havia as 2 tábuas da aliança. Isto indica a lei de Deus impressa nos corações humanos para aqueles que já adentraram a terra da promessa. Até 120 sacerdotes tocavam trombetas. O significado da vida no Espírito como testemunho visível autoproclamado. Em uníssono. A realidade de serem um, nesta manifestação fez com que a glória do Senhor enchesse a casa de Deus, tornando-se visível. 2 Crônicas 29 do verso 20 ao 36, o culto ao Senhor é restabelecido havendo, pela primeira vez, a junção dos sacrifícios de holocaustos com os cânticos ao Senhor. Ao se iniciarem os holocaustos, começaram também os cânticos ao Senhor e isto durou até findarem-se os holocaustos. Ali houve alegria, reverência e adoração. Ezequias traduziu em palavras a realidade do que sucedeu. Agora, vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Sacrifícios e ações de graças. Holocaustos e cânticos ao Senhor. Houve neste episódio abundância de holocausto. Gordura das ofertas pacíficas. Libações para os holocaustos. Esdras 5 verso 10. O lançamento dos alicerces do templo. No movimento de retorno do remanescente fiel, eles colocam o altar sobre a base e centralidade da pessoa e obra de Cristo. Lançam os alicerces do templo, o fundamento é Cristo. Ornam a casa de Deus, Cristo formado e adornado em nosso interior. Neemias 12 verso 27. A dedicação dos muros de Jerusalém. Manifestação de completa separação do mundo, união em torno do Senhor e estabelecimento de seu testemunho visível na terra. Logo, há no modelo de serviço de Paulo, conforme Atos 20 verso 19, 3 elementos essenciais. 1. Humildade, porque é a beleza e o adorno da santidade. 2. Lágrimas, porque mostra que o coração está envolvido. 3. Provações, porque demonstra a genuinidade deste amor, o sofrimento. Verso 11 e 12, sexto ensino, muito trabalho e dedicação em favor dos filhos na fé, eles são sua coroa de glória. A ênfase se subdivide em 2 elementos interdependentes. Paulo os exortava, consolava e admoestava como a filhos. Como um pai ele trabalhava com vistas a torná-los dignos, compatíveis, idôneos ao reino de glória para o qual foram chamados. E isto exige muito, muito trabalho. Para que se desenvolva nos filhos um caráter sólido, responsável, provedor, há a necessidade de muito empenho, trabalho e dedicação. E Paulo assim fazia por causa deles e por causa da parousia do Senhor. Logo, para Paulo, a parousia do Senhor implicava em que ele deveria exortar, consolar e admoestar a seus filhos na fé. Ou seja, ele trabalhava para formar seus filhos, educar seus filhos, cuidar de seus filhos, preparando-os para a manifestação do reino quando da parousia do Senhor. No ministério ao Senhor, ainda mais sob a perspectiva da parousia do Senhor, não deve ser exercido com a visão limitada de que o nos compete fazer é promover somente o bem-estar dos santos. Logo, todos os instrumentos devem ser checados com a palavra, para não nos utilizarmos de filosofias, e até mesmo psicologia humana, para buscar trazer como foco central o bem-estar dos santos. Nós fomos chamados para algo muito maior do que prover um mero conforto de alma temporal. Ao contrário, o dever no ministério é, neste sentido, preparar os santos para se fazerem compatíveis, idôneos em seu caráter com o reino de glória que se manifesta de forma visível na parousia do Senhor. Vejamos agora, ao final do capítulo 2, uma menção importantíssima que aparece em conexão com todos estes ensinos ministrados ao longo de todo este capítulo. Verso 19. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós. Parousia. Verso 20. Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Isto significa que eles são a exultação de Paulo naquele dia. Por eles Paulo labutou, incessante e fielmente trabalhou para que eles fossem apresentados fiéis, idôneos,
compatíveis em seu caráter com o reino de glória para o qual foram chamados. Eles são a coroa de Paulo. A esperança e alegria de Paulo estava vinculada ao estado de fidelidade e idoneidade pelo qual seriam apresentados ao Senhor naquele dia. Devemos atentar para este ponto, considerando em oração diante do Senhor, cada um dos ensinos apresentados por Paulo em 1 Tessalonicenses 2, no que se reteve ao modelo de vida e serviço cristão tendo em vista o significado e as implicações da parousia do Senhor. Vamos agora analisar a beleza desta palavra coroa é igual a Stefanos, grego. As pessoas, às quais servimos, se de fato permanecem fiéis e idôneas até aquele dia, é que são nossa alegria, nossa coroa. Paulo, nestes versículos, está associado o serviço ao Senhor, a parousia do Senhor e a recompensa. A coroa são os santos edificados na vinda do Senhor. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.